Shri Shri Vyasapuja de Srila Prabhupada Ki Jaya. Então, como é dia de Bhagavad Gita, nós vamos ler também o verso do Bhagavad Gita na sequência que os devotos dão durante a semana. Krishnadama me informou que é o verso 34 aqui agora. E vamos falar de Prabhupada, mas vamos também abordar o Bhagavad Gita, porque é sempre muito importante. É o Bhagavad Gita como ele é de Srila Prabhupada. Então, o resumo do conteúdo do Gita, o capítulo 2, verso 34. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vou ler só. Akirtin chapi bhutani kathaya shanti te avyayan sambhavitasya chakritir maranat atirichate. Tradução, vamos repetir, por favor. As pessoas sempre falarão de tua infâmia. As pessoas sempre falarão de tua infâmia. E para alguém respeitável, a desonra é pior do que a morte, Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada. Seja como amigo ou filósofo, o Senhor Krishna agora dá para Arjuna seu julgamento final quanto ao fato de Arjuna recusar-se a lutar. O Senhor diz: Arjuna, se deixares o campo de batalha antes mesmo de o combate começar, as pessoas te chamarão de covarde. E se achas que, apesar das pessoas te xingarem, salvarás tua vida fugindo do campo de batalha? Então, meu conselho é que seria melhor morreres em combate. Para um homem responsável como tu, a má fama é pior do que a morte. Então, não deves fugir temendo por tua vida. É melhor que morras em combate. Isto te livrará da má fama de que abusaste de minha amizade e não perderás o teu prestígio social. Em sua opinião final, o Senhor disse que era preferível que Arjuna morresse na batalha a retirar-se da luta. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militan Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Vistapitram Jena Bhutale Swayam Rupakadat Mahyam Dadati Swapadantikan Akirtin Chapi Bhutani Kathai Shanti Te Aviyayan Sambhavitasya Chakirtir Maranat Atirichate. As pessoas sempre falarão de tua infâmia. E para alguém respeitável, a desonra é pior do que a morte. Bom, a infâmia é a má fama, né? Então aqui nós estamos ouvindo um verso que, incrível como as coisas são, mas bem adequado para hoje. Muito adequado para o momento.
de hoje. Porque aqui nós estamos ouvindo uma conversa de Krishna com Arjuna, Krishna, o mestre espiritual, Arjuna, o discípulo. E nós estamos hoje comemorando o aparecimento transcendental do nosso Guru, Jagat Guru, do Guru de todos, e somos todos discípulos de Prabhupada. E o combate aqui é para satisfazer Krishna. O combate de Srila Prabhupada é um combate para satisfazer Srila Prabhupada, concomitantemente satisfazer Krishna. Então é muito adequado isso aqui, nós não podemos fugir à luta. Assim como Arjuna não podia fugir à luta. A luta é essa, é a guerra contra a Maya, contra a ilusão. A luta é para matar os inimigos, não são os inimigos propriamente ditos, são os principais inimigos que nós temos que matar. E o caso de Arjuna é o mesmo, tanto é que ele ouviu o Bhagavad Gita, isso que eu vou falar agora é a essência do que Arjuna ouviu de Krishna no Bhagavad Gita. Os nossos principais inimigos são a luxúria, a cobiça, a ira, a ilusão, a loucura e a inveja. Na verdade, o Bhagavad Gita, ele trata desse assunto aí. São esses os inimigos que nós temos que matar. Porque o resto é fantasmagoria, não é verdade. A maior prova disso é que Krishna falou para Arjuna. Arjuna falou, não, Krishna, veja bem, eu não vou lutar. Quando a gente está em ilusão, né, na hora de servir o mestre espiritual, eu não vou fazer isso, porque isso vai ser, poxa, é contra a minha família, contra o meu pai, contra o meu avô, minha mãe, meu irmão, minha tia. Eu não posso fazer isso, porque como que eu vou matar o meu avô? Como que eu vou matar os meus parentes? Aqui Arjuna falou na batalha de Kurukshetra, e Krishna falou, Arjuna, todo mundo aí já está morto, eu já matei todo mundo, sou eu que mato, não é ninguém que mata. Sou eu que dou a vida, sou eu que tiro a vida. Sou eu que mato. Então a gente tem que entender isso. Por quê? Porque essa morte, na verdade, ela não existe. Derrini Tiama Vadirian, Derret Savasa Barata, Tasmat Savani Bhutani, Naton Shotitum Mahashi. Para aquele que nasce, nunca há morte. Uma vez que existe, jamais vai deixar de existir. Que somos todos nós, almas. A alma não morre. A alma é eterna. Ela só troca de condições materiais, de situações materiais, de corpos materiais. Mas ela continua sempre na mesma, ela não morre. Então, por que nós temos que nos lamentar pelo que não é necessário, pelo que não é digno de pesar? Porque a alma é Ajo Nityaha Shashvato Janpurano Nahanyate Hanyamane Sharire. A alma é eterna, onisciente, imortal e primordial. Ela não morre quando o corpo morre. Então Krishna falou para Arjuna, você não precisa se lamentar por algo que não é digno de pesar. A conversa é outra. A conversa é como derrotar esses inimigos que prendem a gente na existência material, que são Krodha, Loba, Kama, luxúria, Krodha, ira, Loba, cobiça, Moha, loucura, Mada, Moha, ilusão, Mada, loucura, e Matsarya, inveja. Esses são os principais inimigos de todas as almas condicionadas. Esses são os inimigos que o ser humano tem que matar. Mas nenhum outro, os outros não são inimigos. Todo mundo é igual, todo mundo é alma, servo eterno de Krishna. Essa é a natureza eterna de todas as almas, e todos nós somos almas. Muito simples entender isso. Então a guerra aqui é outra. A guerra é outra. Ninguém mata ninguém, ninguém dá vida para ninguém. Krishna faz isso. Krishna é
Ishvara Parama Krishna, o controlador supremo. É ele que está controlando tudo. E nós temos só uma obrigação, satisfazê-lo, servi-lo. Mais nada. E como seres humanos, nós podemos entender isso. Em outra forma, é impossível. Então, o mesmo recado que Krishna está dando para Arjuna é o recado que nós devemos aceitar para nós, que Srila Prabhupada nos deu. Não batam em retirada dessa luta pela salvação, pela liberação, pelo fim das misérias materiais, do ciclo de nascimento e morte, pela saída da roda do samsara. Não fujam da luta. Essa é a meta. Nesse contexto existem diferentes situações. Existe o Varna, existe o Ashram. Todos podem servir Krishna. Por exemplo, no Brahma Vaivarta Purana, tem um verso muito interessante, que isso é muito corriqueiro na nossa sociedade. Fala Ashwamedam Gavalambam, Ashwamedam Gavalambam, Sannyasa, Palapaitrikam, Devarena, Sutotpatim, Kalopancha Vivarjaye. Como essa era uma era muito degradada, onde o homem não tem tendência à vida espiritual, onde o homem não tem tendência a buscar autorrealização, a entender esse assunto que estamos falando aqui agora, o ser humano não tem essa tendência nessa era. Isso para ele é bobagem, perda de tempo, ele não está preocupado com isso. Está preocupado só em se enredar cada vez mais, porque ele acha que não, porque ele acha que a vida é só para gozar os sentidos, acumular riqueza e deixar tudo aí, porque ninguém leva nada. Né? Mas pensa que a vida é essa. Então, Ashwamedam Gavalambam, Sannyasa Palapaitrikam, Devarena Sutotpatim, Kalopancha Vivarjaye. Kalo é Kali Yuga, nessa era de Kali. Pancha são 5. Proíbe-se 5 atividades que em outras eras o ser humano tem uma outra consciência, ele pode fazer. Como, por exemplo, executar sacrifício de animais, cavalo. Ashwamedha Yaga é sacrifício de cavalo, para satisfação de Krishna, para o avanço espiritual. Executar sacrifício de vaca. Então é proibido sacrificar nessa era de Kali, porque não existem sacerdotes qualificados para isso, para rejuvenescer o animal ou dar uma condição melhor para ele. Então é melhor não fazer. Né? Então, é proibido executar, oferecer esse tipo de sacrifício para Krishna, para Vishnu. Matar cavalo em sacrifício, matar vaca em sacrifício. É proibido tomar sannyasa. A nossa sociedade está cheia de sannyasa, mas essa era é proibido. Isso foi uma concessão, por misericórdia de Shri Chaitanya Mahaprabhu e pela inteligência de Srila Prabhupada, ele fez todos os arranjos para que tivéssemos um impulso na pregação, dando sannyasa para muitos jovens. Mas, na verdade, é proibido tomar sannyasa nessa era, segundo o Brahma Vaivarta Purana. Por que isso é proibido? Porque o homem da era de Kali é muito fraco. Muito fraco. O homem da era de Kali, como dizia Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, ele é que nem manteiga. Encosta no fogo, já derrete. Fogo é a mulher, o homem é a manteiga. Na Kali Yuga em qualquer era, né? Na Kali Yuga é pior ainda. Então, nessa era é proibido oferecer animais em sacrifícios, cavalo, vaca. É proibido tomar sannyasa. É proibido oferecer carne aos antepassados. E é proibido gerar filho na cunhada. Em outras eras, quando tinha pureza, por exemplo, eu sou casado, tenho um irmão, eu sou estéril, não consigo ter um filho, mas quero ter um filho, a pureza era tanta em outras eras que o irmão vinha e fecundava a esposa e dava um filho para o irmão. Mas vai fazer isso hoje em dia. Pronto, já virou o quê? Vai virar um problemão, vai sair morte. É assim. Então essas coisas são proibidas. Por que eu estou falando tudo isso, lembrando tudo isso? Porque o assunto aqui é esse. O assunto aqui é esse. Prabhupada
Deus colocou nos pés dos seus discípulos um sapato grande que foi dar sannyasi. E espera-se que os pés cresçam dentro do sapato, que realmente todos se tornem sannyasis de verdade. Mas é difícil, porque o homem da era de Kali é muito fraco. Então, Prabhupada, explicando esse verso, citando esse verso do Brahma Vaivarta Purana, ele cita o Bhagavatam. Sthani Stita Shruti Gatan Tanuvam Manobi. Isso quer dizer que a coisa é tão grave, o fato do homem ser fraco na era de Kali, mas ele lutar e não fugir da luta, a coisa é tão grave que ele, Prabhupada, explicou, citando o Sr. Chaitanya. O Sr. Chaitanya reforça isso, ele fala isso, que o homem da era de Kali é muito fraco, mas mesmo assim, se você tomou sannyasa, mas não aguentou, caiu, sannyasa é nem um sexo, se case, assuma uma vida de grihasta, mas não fuja da luta, não bata em retirada. Continue o processo de autorrealização, o processo de ajudar a todos se autorrealizarem. Essa é a importância, essa é a luta, e essa é a importância da luta. E é dessa luta que, se alguém fugir, ele não ganha sequer os planetas celestiais, o que dizer do mundo espiritual. E ele vai ser difamado. Infelizmente, muitos sannyasis ficam com muito falso ego, com muita vergonha, porque não aguentaram o celibato, ao invés de assumirem o ashram sagrado de vida familiar, que é de grihasta, e continuarem o caminho de volta ao lar, de volta ao Supremo. E a tentativa de ajudar todos voltarem ao lar, voltar ao Supremo, que essa é a luta do Bhagavad Gita. É isso aqui a luta. São difamados, são criticados, essa morte é pior, porque é a morte da honra, é pior, essa desonra é pior do que a morte, mas ainda assim, não se tem essa humildade para baixar a bola, entender que, puxa, Kali Yuga, eu sou caído mesmo, mas estou tendo uma chance, porque o Sr. Chaitanya veio nessa era, estou tendo uma chance porque Srila Prabhupada veio e adaptou tudo para a gente poder servir da melhor maneira possível, com sua inteligência transcendental, mas não, a gente prefere bater em retirada, a gente prefere fazer, como Arjuna está explicando, que está tentando convencer Krishna aqui, que não, melhor eu sair fora, e Krishna não vai aceitar, Krishna não aceita. Krishna não aceita. Porque primeiro que a gente não faz nada, é Krishna que faz. A gente só é instrumento nas mãos de Krishna. Tanto é que Krishna falou isso para Arjuna. Arjuna, eu só estou te pedindo para você participar dessa batalha, para sua fama correr pelos 3 mundos, para você ser glorificado, porque na verdade tudo que está sendo feito por ele mesmo. E é assim que Krishna faz com os seus devotos. E é assim que nós devemos entender para nós podermos agir como devotos. Seguindo e ouvindo Krishna e não se importando com nada mais e não fugindo da luta. Não fugindo da luta. O assunto aqui é esse. Queremos agradar Srila Prabhupada? Não podemos fugir da luta, que é a missão dele. A luta para tentar ajudar essas pobres almas condicionadas, essa era de Kali, a saírem dessa condição miserável de sofrimento nesse mundo material. É isso. É isso. Bom, isso foi o Bhagavad Gita. Agora vamos para o Srila Prabhupada, então. Alguma pergunta, alguma dúvida? Acho que foi isso. Não podemos nos estender muito, que temos que falar ainda sobre o Prabhupada, mas alguma dúvida para se esclarecer sobre esse ponto? Está tudo entendido? E vocês da internet podem mandar lá depois que eu respondo, tá? Vai falar, Judai? Bom, se que o Judai fosse fazer uma... se manifestou, eu falei... Então, vamos... Tem nesse ensinamento do Sr. Chaitanya um resumo da biografia de Srila Prabhupada. Eu vou ler rapidamente, porque é importante nos lembrarmos de Srila Prabhupada hoje na íntegra. E a íntegra é essa.
Srila Prabhupada aqui. Quem não conhece pode conhecer um pouquinho de Srila Prabhupada agora. Sua Divina Graça Se Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Sua Divina Graça Se Bhaktivedanta Swami Prabhupada apareceu neste mundo no ano de 1896, em Calcutá, Índia. Ele encontrou-se pela primeira vez com seu mestre espiritual, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami, em Calcutá, no ano de 1922. Bhaktisiddhanta Saraswati, um preeminente erudito devocional e o fundador de 64 Gaudiya Matas, institutos védicos, gostou deste jovem educado e convenceu-o a dedicar sua vida a ensinar o conhecimento védico. Srila Prabhupada tornou-se seu discípulo e, 11 anos mais tarde, em 1933, em Allahabad, tornou-se seu discípulo iniciado em caráter formal. Tomou iniciação. No primeiro encontro que tiveram em 1922, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura pediu que Srila Prabhupada difundisse o conhecimento védico em língua inglesa. Nos anos que se seguiram, Srila Prabhupada escreveu um comentário sobre o Bhagavad Gita, ajudou a Gaudiya Mata em seu trabalho e, em 1944, sem a ajuda de ninguém, deu início a uma revista quinzenal em inglês, redigindo-a, datilografando os manuscritos e revisando as provas. Ele próprio distribuía individualmente os exemplares gratuitamente e lutava para manter a publicação. Desde então, a revista chamada De Volta ao Lar, De Volta ao Supremo, continua sendo publicada ininterruptamente. Agora, no Ocidente, seus discípulos continuam a publicá-la em mais de 30 línguas. Hoje até mais, né? Isso aqui faz um certo tempo já. Reconhecendo a erudição filosófica e a devoção de Srila Prabhupada, a Sociedade Gaudiya Vaishnava honrou-o em 1947 com o título Bhaktivedanta. Em 1950, aos 54 anos de idade, Srila Prabhupada retirou-se da vida de casado, adotando a ordem de vida retirada, Vanaprastha, a fim de dedicar mais tempo a seus estudos e escritos. Srila Prabhupada viajou para a cidade santa de Vrindavana, onde viveu de maneira humilde no templo medieval e histórico de Radha Damodara. Dedicou-se ali durante vários anos a estudar profundamente e a escrever. Aceitou a ordem de vida renunciada a sannyasa em 1959. Começando a década de 1960, um ano antes, Prabhupada tomou sannyasa, que acabei de explicar agora que nessa era é até proibido. No Radha Damodara, Srila Prabhupada começou a trabalhar na obra-prima de sua vida, uma tradução em muitos volumes, com comentários dos 18.000 versos do Srimad Bhagavatam, Bhagavat Purana. É esse que nós estudamos, lemos todas as manhãs, o Srimad Bhagavatam. Escreveu também o livro O Fácil Viagem a Outros Planetas. Esse Fácil Viagem a Outros Planetas foi... Agora eu me confundi. O primeiro ou o segundo livro de Prabhupada inteiro em português aqui no Brasil? Essa tradução saiu em 1975, quando o templo era lá na Rua Bolívia, em Interlagos. Foi que saíram esses dois livros, O Fácil Viagem a Outros Planetas, que eu lia e não parava de ler 1 minuto, levava para a escola, ficava lendo, riscando embaixo.
Fácil Viagem a Outros Planetas e o Além do Nascimento e da Morte. Ao publicar 3 volumes do Bhagavatam, Srila Prabhupada foi para os Estados Unidos em 1965, a fim de cumprir a missão de seu mestre espiritual. Desde essa época, Sua Divina Graça escreveu mais de 60 volumes de traduções, comentários e estudos sumários autorizados sobre os clássicos filosóficos religiosos da Índia. Quando, em 1965, chegou pela primeira vez à cidade de Nova York, num navio de carga, Srila Prabhupada não tinha praticamente um centavo. Foi só depois de quase um ano de muita dificuldade que ele fundou a Sociedade Internacional da Consciência de Krishna, em julho de 1966. Antes de seu desaparecimento no dia 14 de novembro de 1977, ele orientou a sociedade e viu-a desenvolver-se numa confederação mundial com mais de 100 ashrams, escolas, templos, institutos e comunidades rurais. Em 1968, Srila Prabhupada criou Nova Vrindavana, uma comunidade védica experimental nas colinas da Virgínia Ocidental. Inspirados pelo êxodo de Nova Vrindavana, agora uma próspera comunidade rural com mais de 168 alqueires, seus discípulos desde então têm fundado diversas comunidades semelhantes em todo o mundo. Estive lá em Nova Vrindavana. Tem um palácio dourado, palácio de ouro, um templo onde Prabhupada está lá, a Murti de Prabhupada. Essa Nova Vrindavana recebia uma quantidade de turistas e visitantes diariamente que era assustadora. Eram filas de ônibus todo dia. Ainda hoje é muito visitado, está muito bonito e tudo mais. Teve um ápice assim numa época que foi impressionante. Em 1972, Sua Divina Graça introduziu o sistema védico de educação primária e secundária no Ocidente, ao fundar a primeira escola Gurukula nos Estados Unidos. Desde então, sob sua supervisão, seus discípulos têm estabelecido escolas para crianças em todo o mundo. Até agora, existem 30 escolas Gurukula no mundo inteiro, com o principal centro educacional estabelecido em Vrindavana, na Índia. Srila Prabhupada também inspirou a construção de vários centros culturais internacionais na Índia. O centro em Shridama Mayapur, na Bengala Ocidental, é a área para uma cidade espiritual planejada, um projeto ambicioso cuja construção vai se estender pela próxima década. Já é imenso, já é uma cidade, já é uma realidade, mas continua crescendo. Vai crescer mais. Em Vrindavana, Índia, encontra-se o magnífico templo de Krishna e Balarama e a Casa Internacional de Hóspedes. Há também um grande centro cultural e educacional em Mumbai, em Mumbai. Há planos para se estabelecer outros centros em uma dúzia de outros locais importantes no subcontinente indiano. No entanto, a contribuição mais significativa de Srila Prabhupada são seus livros, altamente respeitados pela comunidade acadêmica. Dada a sua autoridade, profundidade e clareza, esses livros são adotados como livros didáticos normativos em numerosos cursos universitários. Os escritos de Srila Prabhupada têm sido traduzidos para 35 línguas. Hoje deve ter mais já. Estabelecida em 1972,
exclusivamente para publicar as obras de sua divina graça, a Bhaktivedanta Book Trust tornou-se, assim, a maior editora mundial de livros no campo da religião e da filosofia indianas. Em apenas 12 anos, só para lembrar aqui, várias coisas que Prabhupada fez são maiores do mundo. Realmente, isso aqui é a maior gráfica de distribuição de livros religioso e filosófico da Índia no mundo. E também o movimento Hare Krishna é o maior distribuidor de alimentos do mundo. Também é. É quem mais distribui alimentos, Food for Life, que também foi Prabhupada que criou, no mundo. Não tem para ninguém, não. Então, vamos continuando. Em apenas 12 anos, apesar de sua idade avançada, Srila Prabhupada viajou pelo mundo 14 vezes, dando conferências sobre a consciência de Krishna e ajudando os seus discípulos na administração da sociedade e no fomento de novos projetos. Apesar de suas constantes viagens, Srila Prabhupada sempre escreveu prolificamente e suas obras constituem verdadeira biblioteca de filosofia, religião, literatura e cultura védicas. E cultura védica é a cultura principal do ser humano na Terra. Sem ela não tem, na verdade, cultura. Então é isso aí. Srila Prabhupada aqui! Então, só para concluir, eu vou ler aqui uma oferenda que eu fiz e em nome dos devotos todos do templo de Suzano e dos congregados também do Suzano Mandir. Querido Srila Prabhupada, por favor, aceite nossas sinceras reverências a seus pés de lótus. Ó majestosa personalidade, ó personificação do exemplo vivo, Acharya Bhaktivedanta. Por quanto tempo ainda o mundo, beneficiado por sua divina graça, se manterá silencioso e ingrato para com sua excelsa e fulgente pessoa? Da mesma maneira que pessoas ignorantes e estúpidas se beneficiam da bondosa Mãe Terra e nunca a consideram com respeito, cometendo todos os tipos de abusos e absurdos contra ela, nós, almas condicionadas, dentro da mesma ignorância, nos beneficiamos, mesmo inconscientemente, pela passagem de sua magnânima personalidade por esse mundo, por sua misericórdia arrebatadora e gentil, sem nunca lhe glorificar com respeito e gratidão. Como uma grande manada de sedenta se dirige a um cristalino e refrescante reservatório de água, e saciando seus anseios, em seguida vira-lhe as costas, sem nenhuma consideração. Da mesma forma, muitas e muitas vezes nós nos aproximamos do lago refrescante das dores da existência material dos seus santos pés de lótus, matamos nossa sede de conhecimento, nos refrescamos do calor ardente da angústia material e depois viramos-lhes as costas, assim como animais humanos ignorantes, sem nenhuma consideração. Ó Srila Prabhupada, quantos caminhos sofridos percorridos pisamos por chão em vão, quantos frutos colhidos por tanta imaginação. Brahmayan Sarvabhutani, o Senhor apareceu para acabar com essa viagem alucinógena e o gozo, e agora estamos comemorando solenemente seu santo, soberano e soberbo e soberano aparecimento. O Senhor irrompeu brilhantemente de dentro do seu próprio luzeiro transcendental, na escuridão de nossas vidas, nas trevas dessa era imunda. O Senhor é a estrela mais brilhante, dardejante, na constelação de sábios que brilha nessa tensa era de Kali. Da mesma maneira que Shri Chaitanya Mahaprabhu foi escolhido por Shri Advaita Acharya para outorgar salvação às pessoas caídas dessa era, o Senhor foi escolhido por Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu para
soberbamente distribuir as joias do cantar dos santos nomes como um processo para a autorrealização. E em toda parte e em todo o mundo nessa era. O Senhor é a pessoa mais bondosa e misericordiosa dos três mundos, porque o Senhor é igual ao seu Senhor adorável, Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Jai Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Que queremos bradar com ressonância suas glórias pelos quatro cantos desse mundo. Queremos servi-lo e amá-lo sempre. Queremos distribuir seus livros, imprimir seus livros, estudar seus livros, sermos salvos por seus livros e salvar a todos com eles. Queremos prestar nossas humildes reverências aos livros de Srila Prabhupada, que não são diferentes dele, que não é diferente de Shri Chaitanya Mahaprabhu, que não é diferente de Shri Krishna. Todas as glórias ao movimento da ISKCON de Srila Prabhupada, todas as glórias ao movimento de Sankta de Shri Chaitanya Mahaprabhu. As vossas reverências eternas à luz que tem iluminado o mundo, sua divina graça, Abhay Chara Naravindam Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai. Seus servos fiéis da Casa de Cultura Vaishnava Srila Prabhupada Suzano Mandir. Aí. Muito obrigado a todos. Srila Prabhupada Ki Jai.